Bom dia, mulheres curadas. Mais um dia, quem fala com você hoje é Rosângela. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Sansão. E vamos ler primeiro, né? Nossa leitura bíblica, ela está lá em Juízes 13, do 1 ao 7. E a palavra de Deus diz assim: Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. E ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou: Você engravidará e dará à luz um filho. Todavia, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém. Eita, a história de Sansão, para quem não leu, é uma história interessante e intrigante. Ela começa no capítulo 13 de Juízes e vai até o capítulo 16 de Juízes, né? De 13 a 16 de Juízes fala sobre o nascimento até a morte de Sansão. Então aqui nós temos algumas questões, né? O nascimento de Sansão teve um propósito, né, de Deus com o nascimento de Sansão, né? Ele foi gerado de uma mulher que era estéril, né? Ele foi gerado através de uma mulher estéril. Essa mulher não podia engravidar, ela não podia dar à luz a um filho. No entanto, veio um anjo do Senhor e falou com esta mulher que ela engravidaria, tá? E que ela tinha que cumprir algumas coisas para que o filho dela nascesse. Ela não podia beber vinho, ela não podia beber bebidas fermentadas, não podia comer nada impuro e, acima de todas as coisas, não poderia passar navalha na cabeça do seu filho, porque ele seria nazireu, que significa consagrado a Deus. Uma pessoa com propósito, uma pessoa que precisaria nascer dali, aonde aquela mulher estaria obedecendo tudo aquilo que o Senhor disse a ela através de um anjo. Tá? E então, que acontece aqui? Sansão, ele nasceu com um objetivo específico, com um propósito de vida, né? Ele nasceu para libertar os israelitas das mãos do filisteu, né? E aí nós podemos fazer um link, né? O que nós podemos fazer para seguirmos o nosso propósito? Qual é o propósito de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida? Primeiro, nós sabemos que devemos compreender o amor de Deus para conosco. Ele nos fez, então ele nos comprou pelo sacrifício do seu filho.
Nós temos objetivos nas nossas vidas, nós temos propósito nas nossas vidas, porque Deus tem um propósito na vida de cada uma de nós. Nós podemos aceitar o amor de Deus, viver segundo o propósito dele, ou podemos também, minhas amadas, fazer algo que não é bom, seguir nosso próprio caminho. Sansão escolheu fazer as coisas de maneira errada. Porque quando a gente vê e lê a história de Sansão, nós vemos que Sansão, ele é um homem impulsivo, ele foi um homem impulsivo, né? Então tudo que acontecia com Sansão, ele agia automaticamente sem refletir. Ele sentia as suas emoções e agia sem pensar, agia sem raciocinar. Ele era extremamente impulsivo. E quantas vezes, sendo impulsivo, ele desobedeceu aquilo que o Senhor o criou para fazer, né? Muitas vezes ele deixou de fazer algo que deveria ser feito por conta da sua impulsividade, né? O Senhor lhe fez com um propósito, direcionou a vida dele para estar libertando os israelitas dos filisteus. Mas ele se sentia muito seguro. Ele se sentia que ele pensava assim: eu sou forte, ninguém consegue me vencer. O Senhor está comigo o tempo todo. Então ele também tinha orgulho. Ele achava que nada podia fugir do controle dele. Como muitas vezes acontece conosco, muitas vezes nós estamos assim, tão envolvidas na palavra do Senhor, nos achando melhores, né? Levando a palavra, nos achando melhores conselheiras, nos achando melhores em tudo que falamos, em tudo que dizemos da parte do Senhor. Mas às vezes é só da boca para fora. Às vezes a gente está falando aquilo que está ali na nossa memória, mas não o que está de verdade nos nossos corações. E quantas vezes Sansão usou da sua impulsividade e não raciocinou nas suas ações. Claro que em vários momentos ele teve vitória, porque o Senhor foi fiel a ele. Quando a gente lê aqui, a gente vê que ele resolveu se casar com uma mulher do povo filisteu. E aí o próprio pai e a própria mãe falou assim, meu filho, será que não tem outra mulher aqui entre nós, um parente, né? Para que você se case com essa pessoa, com essa mulher? E ele disse, não, eu quero essa mulher, consegue ela para mim. No entanto, a gente também vê aí o agir do Senhor, porque o Senhor tinha propósito, porque o Senhor buscava ocasião contra os filisteus, que naquela época dominavam Israel. Então, nesse caso, ele tinha um propósito. Ele tinha que casar com uma mulher filisteia e aí iria se desenrolar toda a história da destruição desses filisteus através desse casamento, né? E aí aconteceu, né, de que ele se casou com essa mulher e aí ele fez, como que se diz? Ele lançou meu Deus, um enigma, né? Ele lançou um enigma ali numa festa de casamento e aí aquele povo não sabia responder aquele enigma, enfim. E aí a mulher dele atazanou tanto a vida dele que ele respondeu e essa mulher passou para o povo para ela não ficar desonrada, né? Porque ela tinha que estar do lado do povo dela e acabou que ele perdeu, né? Esse enigma. E aí depois ele se afastou, voltou para casa. Quando ele voltou, o pai dessa moça tinha dado ela para um amigo dele, um amigo que levou ela no casamento. E aí, obviamente, Sansão se irou, né? Sansão foi impulsivo e matou um monte de gente naquele povo. E aí o povo filisteu começou a caçar Sansão.
né? Começou a caçar Sansão e ele se escondeu. E aí depois se escondeu perto numa caverna e o povo foi lá e disse: Olha, Sansão, a gente não pode ficar com você aqui, não, a gente tem que entregar você lá para os filisteus. E ele falou: Não, tudo bem, vocês não vão me matar? Não, não vão, não. Então tá bom, então me entregue lá para os filisteus. E entregou ele para os filisteus. E aí ele conseguiu se salvar novamente. Só que um belo dia Sansão conhece quem? Dalila, né? Dalila foi a mulher que levou Sansão a, ao fracasso total, né? Ele achando que ninguém poderia vencê-lo, né? Porque ele era forte, porque o Senhor estava com ele. No entanto, de onde ele menos esperava, sem fazer força alguma, Dalila conseguiu tirar o segredo, né? O segredo de Sansão. E aí cortaram o cabelo dele. E ele perdeu todas as suas forças, seus olhos foram destruídos, ele ficou sem visão, ficou trabalhando, depois o seu cabelo voltou a crescer, né? E, e ele conseguiu cumprir o propósito de Deus no final da sua vida, derrubando ali as, as, as estacas, né? As pilastras que seguravam onde ele estava. E assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que havia matado em toda a sua vida. E ali ele acabou com grande parte dos filisteus. Mas o que essa palavra traz para nós hoje? Essa palavra traz para nós hoje o nosso caminho. O nosso caminho que nós estamos percorrendo. Será que nós estamos seguindo o propósito de Deus nas nossas vidas? Será que nós estamos nos desviando da palavra do Senhor? Porque quando a gente deixa de seguir o propósito das nossas vidas, que Deus criou para nós, muitas vezes não sai como planejado. Nós não conseguimos caminhar na direção certa, né? Sansão escolheu fazer as coisas da maneira dele. Sansão não decidiu fazer as coisas da maneira que o Senhor tinha proposto para ele. Ele perdeu grandes coisas que Deus tinha planejado para ele. Será que nós não estamos nos desviando do nosso propósito, do nosso caminho? Será que nós não estamos na nossa caminhada perdendo algo que o Senhor já tinha planejado para as nossas vidas? A gente vai lá em Jeremias 29:11, que diz assim: Eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazer prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar esperança em um futuro. Que a gente possa deixar que o conhecimento profundo do amor de Deus entre nos nossos corações. Que a gente mergulhe, Senhor, na tua palavra e a gente perceba qual é a finalidade e o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos conversar com o Senhor. Vamos pedir a Deus que revele para nós o plano dele para as nossas vidas, para que a gente possa seguir no caminho correto. Essa é a maneira da gente encontrar um futuro e uma esperança para as nossas vidas. Continuar e seguir no caminho de Deus. O que Deus tem falado ao seu coração? Deus tem te dito qual é o propósito dele para a sua vida, qual é o caminho dele para a sua vida? Às vezes ele tem dito, mas você tem se desviado do caminho, você tem tentado fazer tudo do seu jeito. Eu sei, minhas irmãs, quantas vezes a gente quer algo e a gente não tem paciência de esperar a vontade de Deus ser feita na nossa vida. E aí o que a gente faz? A gente faz por conta própria. Ao invés de deixar o agir de Deus,
que a gente faz? Faz tudo da nossa maneira. E a nossa maneira não é muitas vezes a maneira certa, na maioria das vezes não é. Porque cada coisa tem o seu devido lugar, porque a palavra de Deus diz que eu conheço os planos que tenho para vocês. Ou seja, nós não conhecemos o que Deus tem para falar conosco, o que Deus tem de propósito nas nossas vidas, mas o Senhor é quem sabe. Então, mais uma vez, devemos entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele e crer que ele fará o melhor. E é assim, minhas irmãs, que eu trouxe essa palavra para vocês hoje, para nós, né? Porque a palavra fala primeiro comigo, depois com vocês. Vamos tentar refletir se estamos realmente seguindo o propósito que Deus quer para as nossas vidas, do jeitinho que Ele quer, do jeitinho que Ele programou, ou se nós estamos fazendo tudo da nossa maneira e não deixando Deus agir. Porque Ele trilhou um caminho para mim e para você. Qual caminho você quer seguir? Os teus caminhos próprios, das suas decisões, fazer tudo à sua maneira ou deixar que Deus te conduza à maneira dele, do jeito que ele criou, os planos, deixar que ele haja nos planos que ele tem para você, que são planos de fazer você prosperar e não de lhe causar danos, de dar esperança e um futuro para mim e para você. Amém? Vamos orar? Paizinho amado, querido, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante de Ti, diante da Tua presença, Senhor. Ouvindo a Tua palavra, ouvindo o que o Senhor tem para falar com os nossos corações, através da Tua palavra. Senhor, abre as nossas mentes, abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso coração para ouvir e receber a Tua palavra. E acima de todas as coisas, Senhor, colocarmos a Tua palavra em prática nas nossas vidas, porque nós não sabemos, muitas das vezes, qual o propósito que o Senhor tem com as nossas vidas, mas o Senhor sabe, porque o Senhor nos criou e o Senhor tem planos para nós. Que possamos ouvir mais a Tua voz e saber mais de Ti e conhecer mais de Ti. Que possamos agir racionalmente de acordo com o que está escrito na Tua palavra e não sermos conduzidas apenas pelas emoções e não sermos impulsivas como Sansão foi. Ó Senhor, abre os nossos olhos, esteja conosco, fale aos nossos corações, mostre para nós, para muitas de nós que ainda não conhecem o Teu propósito nas nossas vidas, fala conosco, Pai, para que a gente possa seguir no Teu caminho conforme o Senhor quer. É assim, Paizinho, que eu te oro e te agradeço no santo nome do Senhor Jesus. Amém.